Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vamos dar continuidade a essas soluções que a gente tem apresentado de questões do ITA e do INE. Como vocês podem ver, recentemente publicamos duas ou três, sei lá, soluções do ITA e agora, para não ficar muito tempo sem colocar nada do INE, vamos resolver uma questão, o processo de seleção para o curso de graduação, da área de matemática, do ano de 2017/18. É uma questão assim das mais avançadas dessas de nível médio que a gente já colocou aqui no canal, provavelmente a mais complexa que a gente vai ter resolvido até o momento, que envolve conceitos de logaritmos, PA e PG, tá bom? Então, se você tem assim alguma dúvida nesses conceitos, para o vídeo aí, revisa, tá bom? Nós vamos usar a propriedade de mudança de base de logaritmo, definição de logaritmo, vamos precisar saber PG, PA, termo médio de uma PG, o termo médio de uma PA, tá bom? Coisas desse nível. Então, mas quem está se preparando para uma prova como essa do IME sabe que não é fácil, tá bom? Se você tiver outras questões, mesmo que não seja do IME ou do ITA, questões que você considera de nível avançado e quiser mandar aqui sua pergunta, manda que o canal te ajuda a resolver, tá bom? Mesmo que não seja em vídeo, a gente responde de uma maneira ou outra, às vezes por e-mail, ou no próprio chat aqui que tem para conversar, tá bom? É isso. Eu vou pedir de antemão que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e ajude o canal compartilhando o vídeo ou os vídeos desse nosso canal, tá bom? É isso. Então, bora começar? Bom, como vocês podem ver, eu sempre coloco anunciado o recorte da prova, mas também a gente sempre deixa aqui o link na descrição para você poder fazer o download não só dessa prova, mas também das provas anteriores, tá bom? Vou ler aqui o enunciado e aí vou sugerir que você pause o vídeo, pense a respeito, tente achar alguma solução e volte aqui para conferir o que a gente vai apresentar. Então, sejam A, B, C e D números reais positivos e diferentes de 1. Temos que log de D na base A, log de D na base B e log de D na base C são termos consecutivos de uma progressão geométrica em que A, B e C formam uma progressão aritmética com A menor que B menor que C. Sabendo-se que B é igual a B elevado a log de B na base A menos A, determine, item A, os valores de A, B e C, item B, as razões das progressões aritmética e geométrica R e Q, respectivamente. Okay? Então, como eu falei para você, pausa o vídeo para você pensar um pouquinho, tá bom? E, bom, agora que você pensou, nós vamos apresentar uma solução. Como você vai ver, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é assim mesmo, é uma questão aberta, dissertativa, tá bom? Nós não vamos dividir, fazer o item A e o B primeiro, porque a gente vai ver que as coisas se misturam, tá bom? Então, assim, para determinar A, B, C, a gente vai precisar também achar R e Q. Na verdade, nós vamos determinar Q primeiro, determinando que a gente consegue depois determinar o A, o B, o C e, respectivamente, o R, tá bom? Então, vai passar por isso. Vamos anotar as informações que nós temos. A primeira delas é que A, B, C e D são números reais positivos e todos são diferentes de 1, ok? Temos ainda nessa ordem, olha só, log de D na base A, log de D na base B e log de D na base C. Nesta ordem, formam uma PG, ok? Aí vamos seguir a notação do exercício, porque ele fala assim, as razões das progressões geométrica e aritmética. Aí ele falou que a razão da progressão geométrica é Q, tá bom? Então, é uma PG, forma uma PG de razão Q, tá? Falou ainda que A é menor que B, que é menor que C. A é menor que B, menor que C. E eles formam ABC, formam uma PA. PA, progressão aritmética de razão
razão n, ok? Como... O que mais tem? Última informação, perdão, uma informação importantíssima para nós, é que B é igual a B elevado a log de B na base A menos A, tá bom? Então vamos deixar essa última informação aqui, que evita da gente ter que ficar voltando ali no enunciado do exercício toda hora. Então vou escrever mais embaixo aqui um pouquinho. B é igual a B elevado a log de B na base A menos A, ok? Essa outra informação vai ser bem útil. Acho que são essas informações, tá? E aí, o seguinte, começa o nosso primeiro problema, que esses logaritmos que foram dados formam uma PG de razão Q, mas observe que todos eles estão em bases diferentes, ó, base A, base B, base C, ok? E o ideal para a gente poder comparar logaritmos é que a gente trate eles todos numa mesma base. E a sugestão, então, aqui para nós é a ideia da mudança de base. Então, você precisa se recordar um pouquinho da mudança de base. Eu vou relembrar aqui, mas assim, de maneira que o exercício não fique tão mais extenso do que o necessário, tá bom? Então, você precisa lembrar o seguinte: se você quer calcular, a gente está com letras A, B, C e D aqui, mas assim, só a título de mudar para outra base. Vamos imaginar que eu queira calcular o logaritmo de x, tem informações sobre o logaritmo de x na base y, e deseje, por alguma maneira, mudar tudo isso para uma mesma base, digamos, k. Então, isso fica log de x na base k sobre log de y na base k. Tá bom? Aqui eu não botei as condições, mas assim, todas as condições necessárias para que o logaritmo exista. Então, é possível calcular o logaritmo de x na base y, é possível calcular o logaritmo de x na base k e o de y na base k, ok? Senão não faz sentido comparar isso, tá? E aí, então, vamos tratar esta nossa primeira informaçãozinha aqui, que são a dos logaritmos formarem uma PG de razão Q, tá bom? Então, vou traçar um, um quadro de divisão aqui. E aí, o que significa, então, formar uma PG de razão Q? Significa que o termo anterior, ele for nesta ordem, né? Então, esse segundo termo, ele é o primeiro vezes uma razão Q. O segundo termo, perdão, o terceiro termo é o segundo vezes uma razão, a mesma razão Q, tá bom? Então, o que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, que o logaritmo de D na base B, ele é Q vezes o logaritmo de D na base A. Ok? Ele está no PG de razão Q. O logaritmo de D na base C, ele é Q vezes o logaritmo de D na base B. Ok? E aí, então, agora a gente vai usar dessa primeira propriedade, que é fazer a mudança de base. Nós vamos mudar tudo para poder facilitar para nós, todos para a base D. D é o que aparece em todos esses logaritmos, ok? Então, fazendo devagarzinho esse primeiro, porque o de baixo ele é simétrico, né? A gente só troca o B pelo C e o A pelo B, ok? Então, a gente faz no primeiro e replica no segundo, tá bom? Mudando para a base D, então, na mudança de base, eu vou passar todo mundo para a base D aqui. Então, vou ficar com logaritmo. Este D na base B, então, fica o logaritmo de D na base D, dividido logaritmo de B na base D. Ok? Isto é Q vezes... Vamos passar para a base D novamente. Então, logaritmo de D na base D sobre logaritmo de A na base D. O fato é que log de D na base D é 1, ok? Na verdade, log de um número na base ele mesmo é 1, ok? Então, o que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo, na verdade, que 1 sobre log de B na base D é Q vezes 1 sobre log de A na base D. E aí, multiplicando o cruzado, o que a gente fica, então? Nós ficamos com a seguinte coisa. Esse está dividindo, passa multiplicando. Logaritmo de A na base D é Q vezes logaritmo de B na base D. Ok? Então, a gente tira esta informação aqui, útil para nós. Vai ser útil lá na frente, conforme nós vamos ver.
E aí, observe o seguinte, aqui a gente pode fazer a mesma consideração, tá bom? Então, se você repetir todos os passos que a gente fez ali, nós vamos ficar com o seguinte, invertendo para a base D, nós vamos ficar com log de B na base D é Q vezes log de C na base D. Tinha falado para vocês, né? Era só a gente troca o B pelo C e o A pelo B, né? Ok? Então, aqui está fazendo o papel, né, do, do, do B anterior, ok? Então, é só para você comparar, ó. Você ficou com log de A na base D, é Q vezes log de B na base D. E agora a gente fica, então, com log, né, log de B na base D é Q vezes log de C na base D. Assim, observe o seguinte, o que significa, então, só para a gente recordar a definição de logaritmo, tá bom? Porque foi que a gente usava bastante coisa aqui mesmo, tá bom? Olha, então, o que significa dizer, por exemplo, que log de x na base y dá um valor k, por exemplo, tá certo? Isso significa o quê? Que y elevado a k é igual a x, ou seja, ou x é y elevado a k, ok? Nós vamos usar esse conceito bem aqui para tirar relações entre a, b e c, ok? Qual é essa relação que nós estamos dizendo? Olha, observe o seguinte, nós estamos dizendo que o logaritmo de a na base d é este número, certo? Ele está fazendo o papelzinho do k. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a é igual a d elevado a q vezes log de b na base d, ok? Então, a gente só usou aquela definição que eu acabei de recordar. Mas daí, vamos recordar uma propriedade do logaritmo. Esse número, essa razão q, está multiplicando o logaritmo. Ela pode voltar aqui na potência. Então, nós estamos, na verdade, dizendo que a é igual a d elevado a log de b elevado a k não, a q, perdão, na base d. E agora nós vamos invocar uma outra propriedade do logaritmo. Se você não se recorda, é a seguinte, aqui no nosso cantinho de propriedade, né? É o seguinte, se você tem assim, ó, x elevado a log x, então vamos pôr, mantendo o y na nosso logaritmo, então y elevado a log de x na base y, isso é x. É como se você pudesse cortar a base da potência e a base do logaritmo, ok? Isso dá o próprio x. Se você voltar aqui no nosso problema, olha só, observe o seguinte, nós temos d elevado a log de alguma coisa na base d. Então é como se eu pudesse cortar. Então isso vai dar quem? B elevado a Q. Olha só que relação bonitinha. Resumindo aqui em uma linha, né? Passando para a linha seguinte, o que a gente falou? Que A é B elevado a Q. Okay? Como eu tinha dito, a gente não precisa repetir essas mesmas contas para esse de baixo aqui, tá certo? Olha só. A gente troca o A por B e o B por C. Qual é a conclusão que nós vamos chegar então se a gente troca A por B e B por C? É que B ele é C elevado a K. A K, a K não, a Q, né? Ok? Então agora nós temos já algumas relações interessantes. Que o A é B elevado a Q e o B é C elevado a Q. Ok? Bom, então vamos marcar essas aqui porque a gente vai precisar delas, tá? Então, marquei com um asterisco, dois asteriscos. Anota aí nas suas folhas de anotações, porque senão depois vai ficar muito confuso para você voltar. Eu também tenho consultado minha colinha aqui, isso aí não tem nada de mais não, tá bom? Então, lembra que o A é B elevado a Q e B é C elevado a Q. E até agora a gente só usou o fato de, além de propriedades logarítmicas, daqueles logaritmos estarem em PG. Agora, a gente precisa levar em consideração o fato de A, B e C estarem em PA. Então, fazendo aqui embaixo, aqui assim, nós temos o seguinte, ó, olha só. Como A, B e C estão em PA, A, B e C estão em PA, nós sabemos que o termo seguinte é sempre o anterior somado com a razão. E o exercício falou para a gente considerar essa razão como sendo R, certo? Então, nós estamos dizendo o seguinte, Campo. O B, ele é A mais R. E o C é B mais R.
Outra maneira de dizer isso é o seguinte, que R é a diferença entre B e A, e R é a diferença entre C e A. Okay? Mas, então, por exemplo, se a gente faz a diferença de um para o outro, ou se você recorda do termo médio de um APA, o termo médio ele é sempre a média dos termos adjacentes aqui, no caso de A e C, tá bom? Então, por exemplo, se a gente fizesse isso, a gente chega à conclusão do quê? Que B ele é A mais C sobre 2. Ou, escrito de outra maneira, que o quem? Que o B, 2B, na verdade, 2B é A mais C, ok? Vamos chamar essa relação aqui de 1, por exemplo. Eu sei que 2B é A mais C, tá bom? E aí o trem agora já virou uma salada danada. Pausa o seu vídeo aí e vamos anotar todas as informações que a gente tem, tá bem? Eu vou pausar o meu aqui para poder não ficar arrastando a tela para lá e para cá e vou exibir a tela para você logo no instante com essas relações que nós temos. A é B elevado a Q, B é C elevado a Q e 2B é A mais C. Vamos juntar isso com a informação inicial que foi dado, que B pode ser escrito como B elevado a log de A na base B menos A, ok? A gente vai voltar com a tela limpinha para isso aí, porque tudo que a gente fez aqui foram contas para tirar relações entre A, B e C e tentar de alguma maneira resolver esse exercício, ok? Então, pausar o vídeo e vamos voltar com a tela limpinha. Bom, então, você viu aqui, como prometido, a gente limpou a tela, mas todas essas informações foram obtidas com as contas anteriores, que são importantíssimas também para a solução do exercício, tá bom? Agora o que a gente precisa fazer é relacionar essas relações que a gente obteve com a informação inicial dada pelo exercício, que B ele é B elevado a log de B na base A menos A, ok? Então, observa aqui comigo, olha só. Então, eu vou deixar assim, o B estava aqui, isto é B, ok? Mas quem é B? Então, por esta outra relação que eu estou apontando aqui agora, que foi o que a gente chamou lá de 2 asteriscos, ok? E esse aqui foi o que a gente chamou de 1. B é C elevado a Q. Então, no lugar deste B que eu estou circulando aqui agora, eu vou colocar, então, C elevado a Q. Vocês já vão entender o porquê. Isto está elevado a log de B, vamos deixar esse Bzinho aqui de propósito, na base A. Mas A, pela relação 1 estrela, é B elevado a Q. Menos A. O que a gente vai conseguir aqui é uma relação entre A e B que não depende de Q. Aí a gente vai chamar essa de 2 e a gente vai ter o sistema 1 e o sistema 2 para resolver. A gente acha soluções para esse sistema e começamos a encaminhar então nossa solução final, nossa parte final do problema, ok? Então, observe o seguinte. O que é log de B na base B elevado aqui, ok? Então, vamos puxar aqui a continha, a gente precisa de log de B na base B elevado aqui, tá bom? Então, o que é log de B na base B elevado aqui? Você está procurando um número, digamos, x, e quando você fizer B elevado aqui elevado a esse x, resulte em B, ok? Então, o que você quer? Você quer esse x de modo que B elevado aqui elevado a x seja B. Isso é B elevado a 1, ok? Então, o que você está querendo? Você quer um x que quando você multiplique por Q, isto dê 1. Então, esse x tem que ser quem? 1 sobre Q. Okay? Então, o seu x é 1 sobre Q. Eu não quis usar essa propriedade, mas é o seguinte, né? Esse cara, assim como existe a regra, por exemplo, da potência, se aqui tivesse um n, esse n podia vir multiplicando, existe também uma regrinha que garante para você que esse cara pode vir aqui dividindo, fica 1 sobre Q, tá bom? Mas surge disso aqui, tá bom? Então é 1 sobre Q. Então, log de B na base B elevado a Q é 1 sobre Q, ok? Então, o que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo que B, ele é C elevado a Q elevado a 1 sobre Q menos A. Então, B, ele é quem? B, ele pode, então, ser escrito como... Se você faz potência de potência, então você fica com Q multiplicado por 1 sobre Q. Isso é 1, né? Q multiplicando, Q dividindo, isso dá 1. Então, você fica com C elevado a 1, que é C, menos A. Tá
Pronto, tiramos uma segunda relação entre A, B e C, a relação que eu falei que nós chamaríamos de 2, ok? E agora, nós vamos precisar, na verdade, resolver um sistema com duas equações e três incógnitas. Um sistema desse, ele vai ter infinitas soluções, nesse caso nosso, ok? Mas então, a primeira relação que nós tiramos era, para vocês se recordar, 2b era A mais C, e a segunda relação era que era B, era C menos A, ok? E aí, observa o seguinte, em vez de pôr C menos A, eu vou escrever o seguinte, menos A mais C, só para ficar na ordem bonitinha, tá bom? Então, menos A mais C. Se nós somarmos as duas linhas, o que a gente tem? 2b mais b é 3b, isto é 2c, ok? Então a gente chega a uma relação que 3b é 2c. Por exemplo, se nós, em vez de somarmos, se nós tivéssemos subtraído as linhas, o que a gente ia obter? Então, em vez de somar, nós tivéssemos subtraído, nós obteríamos a seguinte coisa. 2b menos b é 1b. A menos menos A é 2A. C menos C, morreu. Então, B é 2A, ok? Se o B é 2A, essa relação é mais bonitinha. Eu substituo, por exemplo, nessa segunda equação aqui. Então, B é 2A, então fica com 2A é menos A mais C. Esse menos A vem somando, o C ele é quem? 3A. E ainda observe que a relação é satisfeita, né? 3B é igual a 2C, né? 6A é igual a 6A, ok? Mas então ficou, as variáveis ficaram, B e C ficaram em função de A, ok? E aí isso diz uma outra coisa para a gente interessantíssima, não sei se vocês observaram, vamos pôr em ordem aqui, ó. Nós temos um APA, A, quem é B? 2A, quem é C? 3A. Isso sugere que a razão desta PA seja quem? Você está somando de A em A, ok? Então, a gente chegou a uma conclusão a mais, que a razão da nossa PA é o próprio A. Então, quando a gente determinar o Azinho, a gente já resolveu, achou a razão. Se a gente achar o Azinho, a gente acha o B e acha o C, ok? Então, a nossa razão da PA passa a ser o A e a gente vai em busca do A. E aí o que a gente vai ver é que para achar esse A, a gente precisa primeiro achar o Q. Então a gente acha o Q, determina o A, assim que achou o A, você resolve todo o problema, tá bom? Então vamos deixar isso esquematizado aqui agora. Olha, então, para ficar bonitinho, porque como eu falei, o problema é extenso, nós sabemos que a razão é o A, o B é 2A e o C é 3A. Aí a pergunta é, quem é A? Ok? E aí o Q vai ter que aparecer, a gente vai ter que achar para achar esse A, nós vamos em busca de determinar o Q. Bom, recorda o seguinte comigo, como é que a gente então vai em busca de achar esse A? Nós temos relações outras entre A, B e C. Quais são estas? A primeira é o seguinte, olha, que o A ela é B elevado a Q. E que o B, vou dar um espacinho aqui, ele é C elevado a Q. Okay? Mas olha só que interessante agora. Nós achamos que o B é 2A, então a gente pode reescrever assim, ó, isso fica 2A elevado a Q. Então, isto é o mesmo que dizer que fica 2 elevado a Q vezes 3 elevado a Q. Ok? Uma coisa parecida acontece nessa de baixo, e que é esse parecido? É o seguinte, o C ele é 3A. Okay? O C ele é 3A, então a gente fica com 3A. Eu botei 2, não, aqui é, perdão, eu falei A, mas aqui escrevi 3, mas é A, ok? O C ele é 3A, então fica com 3A elevado a Q, 3 elevado a Q, vezes A elevado a Q. Aí você vai falar assim, aqui pelo menos nós temos relações entre A e Q. Então, se a gente conseguir de alguma maneira isolar esse Q, a gente acha quem é o A, certo? Porque 2 é um número e se eu tirar de alguma maneira essa potência Q daqui, a gente resolve, certo? E aqui você vai falar, não, mas aqui tem B, A e Q, aí lascou mais ainda. Mas não, mas daí a gente volta e observa o seguinte, que o B, ele é 2A, ok? B é 2A, até voltei aqui para você poder olhar. Você fala o seguinte, ó, 2A é esta relação aqui, 3 elevado a Q
vezes 2 elevado a Q. Então, vamos escrever isso assim mais bonitinho, certo? Porque assim, existe um monte de igualdade aí e a gente está interessado só no início e no fim. Então, nós estamos interessados que 2Q, 2 elevado a Q, vezes A elevado a Q, isto é A. E que 3 elevado a Q, vezes A elevado a Q, isto é 2A. E agora, observa o seguinte, a gente pode usar truques do seguinte sentido. Você tem igualdades aqui, certo? Então, esta primeira equaçãozinha que eu estou apontando aqui agora, e esta segunda, depois dois pontinhos, tem igualdades entre elas, certo? Então, observe o seguinte, se eu pegar membro a membro e a gente dividir, essas igualdades prevalecem, certo? Então, por exemplo, se nós fizermos a seguinte coisa, eu sei que 2 elevado a Q vezes A elevado a Q, isso é igual a A, ok? Esses números não são zero, são sempre positivos, ok? Então a gente pode fazer essas divisões. Se nós dividirmos esse lado por 3 elevado a Q vezes A elevado a Q, para manter a igualdade, eu precisaria dividir este outro lado aqui por 3 elevado a Q vezes A elevado a Q. Entretanto, 3 elevado a Q vezes A elevado a Q é 2A. Então a gente divide e aí a gente vai conseguir sumir com A elevado a Q, certo? Porque você tem, ó, A elevado a Q multiplicando, A elevado a Q dividindo. E não é zero, então a gente pode dividir, sobra 1. A mesma coisa, o A é positivo, certo? Então a gente pode dividir. E aqui, então, o que você está dizendo para nós? O que nós estamos dizendo para vocês? É o seguinte, que 2 elevado a Q sobre 3 elevado a Q, isso é 1 sobre 2. Mas 2 elevado a Q sobre 3 elevado a Q tá feio, certo? A potência é a mesma. Então, em vez de escrever 2 elevado a Q sobre 3 elevado a Q, nós podemos fazer assim, ó, 2 terços elevado a Q. Ok? Então, a gente fica com 2 terços elevado a Q. E aí, aqui você pode achar que não, mas a gente achou quem é o Q. E por que nós achamos quem é o Q? É só você se recordar da definição de logaritmo. Recordando da definição de logaritmo, olha só, vou até escrever de vermelho aqui embaixo. Logaritmo de x na base y dá um valor k, se e somente se y elevado a k for x. Quem está desempenhando esse papel de y, k e x aqui para a gente é bem evidente de achar, certo? O que nós estamos falando? O x é meio, o y é 2 terços e o kzinho é o q para a gente, certo? Então o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que log de meio na base 2 terços, isto é Q. Okay? Então, nós achamos o Q. Quem é o Q? Só para então destacar, enfatizar, certo? O Q, ele é log de meio na base 2 terços. Aí, se você consultar o gabarito, vai falar assim, mas aí você errou então, né? Porque a resposta oficial diz que o Q ele é log de 2 na base 3 meios, ok? É isso assim, tá tudo invertido, ok? Mas então você pode, por exemplo, fazer a mudança de base, só para deixar então a resposta como do gabarito, mas do ponto de vista matemático, um professor que fosse corrigir sua prova, isso estaria totalmente correto, tá bom? Não há erro nenhum aqui, é só uma questão assim, sei lá, formalismo. Botaram em outra base, mas assim, é a mesma coisa, tá bom? Como que isso aqui então pode virar log de 2 na base 3 meios? O que a gente precisa fazer então? Se a resposta lá no gabarito oficial você quer deixar como base 3 meios, o que a gente precisa fazer é mudança para base 3 meios, tá bom? Então a gente muda para base 3 meios. De que maneira que a gente muda para base 3 meios? A gente já comentou que mudança de base, nós vamos ficar com log de meio na base 3 meios sobre log de 2 terços na base 3 meios, ok? Aí se fosse assim, piorou tudo, né? Não, calma aí, ó, presta atenção. A gente pode fazer o seguinte, vamos mexer primeiro aqui
nesse de baixo aqui, no nosso denominador, tá bom? O que é log de 2/3 na base 3/2, tá bom? Vamos ver se isso vai virar algo que chegue na resposta que eu falei para vocês, tá bom? Observe o seguinte, log de 2/3 na base 3/2, isso é menos 1. Por que é menos 1? Definição de logaritmo. Se eu faço 3/2 elevado a um número, tem que dar 2/3, ok? E aí você lembra o que acontece quando você faz potência negativa. Então, se eu tenho 3/2 elevado a menos 1, isso é 1 sobre 3/2. Como é que divide fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Bateu 2/3, certo? Ok? Então, você tem menos 1 aqui, tá bom? Você tem um menos 1 aqui embaixo. Então, a gente pode, com esse menos 1 aqui embaixo, dizer que isso é quem? É menos log de meio na base 3/2. Aí você fala assim, mas professor, a resposta falava que era log de 2 na base 3/2, certo? Então, mas esse menos é um menos 1 aqui, certo? E aí a propriedade do logaritmo, assim como esse menos, esse número pode vir multiplicando, ele pode voltar na potência aqui. Então você fica com, usando essa propriedade, certo? Log de meio elevado a menos 1 na base 3/2. Mas o que é meio elevado a menos 1? Meio elevado a menos 1 é 2, gente, né? Só para recordar você aqui. Então, meio elevado a menos 1 conserva, quando o sinal é negativo, fica 1 sobre a potência aqui, certo? É 1 sobre o número elevado à potência. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso dá 2, tá bom? Então, mas do ponto de vista matemático, se você deixasse aquela expressãozinha amarela, já estaria ótimo, tá bom? Mas então, para seguir a lógica lá do gabarito oficial, então você achou que o Q é log de 2 na base 3/2, tá bom? Vamos anotar isso no nosso quadrinho aqui de respostas. Então, quem é Q? Vou até pôr de vermelho, a gente já chegou aqui. O Q, ele é log de 2 na base 3/2, tá bom? Ok? Uma resposta alternativa, eu vou deixar de amarelo aqui se você quiser, essa é a que a gente tinha encontrado, ok? Log de meio na base 2/3, tá bom? Então, estamos avançando, certo? A gente achou que uma parte de uma questão você já conseguiria garantir, certo? E aí, mas com o que, observa aqui, por exemplo, se a gente volta nessa relaçãozinha que é aqui, ó, com o que a gente consegue achar o A, certo? Então, esta relaçãozinha que a gente tirou, ao analisar as outras relações, eu vou escrever aqui embaixo. 2 elevado a Q vezes A elevado a Q é A, tá bom? Olha só, então nós temos agora, vamos em busca do A, ok? A gente precisa do A para resolver o problema, certo? Achamos o Q, foi uma parte. O A é quase todo o resto, né? O A é a razão, ele é o primeiro termo da PA, e o segundo é 2A e o terceiro é 3A, ok? Então, como eu tinha dito, recorde que essa relação vale 2 elevado a Q vezes A elevado a Q é A. E a gente já descobriu quem é o Q está aqui de vermelho, ó. Ok? Q é log de 2 na base 3/2, tá bom? Mas antes de mexer com esse 2 e 3/2 aí substituindo, vamos isolar A de um lado e tentar deixar o resto do outro, que daí o problema passa a ser morto, tá bom? Então, se A é isso, esse A elevado aqui pode passar dividindo, ele está multiplicando, certo? Então a gente fica com o seguinte: A, vou escrever aqui na frente que é melhor. A dividido por A elevado a Q, isto é 2 elevado a Q. Ok? Mas o que é dividir A por A elevado a Q? Então, divisão de potência de mesma base. Está estudando aí para o IME, está cansado de fazer isso, ok? Conserva a primeira, conserva a base e subtrai os expoentes, 1 menos Q. Então, isso é 2 elevado a Q, ok? Como que a gente pode sumir com esse 1 menos Q aqui? É só você levar a 1 sobre 1 menos Q, ok? Então, quando você faz isso, o que você está dizendo? Você está dizendo que o A, ele é quem? 2 elevado a Q sobre 1 menos Q. Então, se você fizer Q dividido por 1 menos Q, e depois pegar esse resultado, guardar e fizer 2 elevado a este resultado, você achou o A, morreu o exercício, tá bom?
Então, o que a gente vai fazer agora é manipular mais um pouquinho de expressão matemática e achar uma maneira de escrever esta fração que eu estou circulando de uma maneira mais agradável, tá bom? Então, vamos pegar Q e dividir por 1 menos Q aqui, tá bom? Vou botar embaixo do Q, que já está difícil nesse momento, a gente lembrar tudo o que aconteceu, tá bom? Então, agora, por algum motivo, a gente quer fazer este quociente aqui, ó. Q sobre 1 menos Q. Então, substituindo aqui, não vai empatar lá na linha não, então não tem problema. Nós temos log de 2 na base 3 meios, dividido por 1 menos log de 2 na base 3 meios, ok? Aí você fala assim, mas como é que então eu faço esse 1, como é que eu comparo esse 1 com log, certo? Como a base é 3 meios, a gente lembra que log de b na base b é 1, então a gente vai reescrever esse 1 como sendo log de 3 meios na base 3 meios, ok? Então a gente fica com log de 2 na base 3 meios, dividido por log de 3 meios na base 3 meios. Esse é o número 1. Menos log de 2 na base 3 meios, ok? E aí, quando você tem uma diferença de logaritmos na mesma base, quer dizer que esses logaritmandos estavam fazendo o quê? Eles estavam dividindo, certo? Se você se recordar aqui, ó, log de, sei lá, x dividido por y na base k é log de x na base k menos log de y na base k. Okay? Então, nós temos 3 meios dividido por 2, ok? Então, a gente fica com log de 2 na base 3 meios, dividido por log de 3 meios, dividido por 2, na base 3 meios, ok? Então, você vai ficar com o seguinte, log de 2 na base 3 meios sobre log 3 meios dividido por 2, gente, 3 quartos, ok? Na base 3 meios. E que legal, olha só. Isso aqui é uma mudança de base, né? A gente pegou o logaritmo de 2 na base 3 quartos e mudou para 3 meios, ok? Então você pode escrever como sendo log de 2 na base 3 quartos. Faz o processo inverso. Pega esse aqui e passa para a base 3 meios. Fica log de 2 na base 3 meios, log de 3 quartos na base 3 meios. Okay? Então, essa expressãozinha que a gente circulou, por sorte até morreu no mesmo lugar, né? Ela é isso aqui, ok? Então, quem é o A para nós? E aí, o exercício estará morto. O A ele é 2 elevado a log de 2 na base 3 quartos. Olha só que confusão danada esse exercício. O A é log de 2 na base 2 elevado a log de 2 na base 3 quartos. Quer conferir que isso eu acertei? É isso mesmo. Ok? Isso mesmo, tá bom? Então, voltando para o nosso cantinho de respostas aqui, quem é o A? A gente acabou de falar, né, que o A ele é 2 elevado a log de... Até me perdi de novo. Ver se é grande demais. Log de 2 na base 3 quartos, ok? Então, olha só. Já achamos o R e o Q, pelo menos o item B você já garantiria, ok? E achou o A. Mas agora com A, B e C são simples, certo? É só você multiplicar esse número por 2 e esse número por 3 e seu problema está resolvido, tá bom? Nós temos espaço aqui, então só para achar o B, quem é o B? O B, ele é 2A. Então, o B, ele é 2 vezes 2 elevado a log de 2 na base 3 quartos. Como que você multiplica a potência de mesma base? Você conserva a base e soma os expoentes, ok? Acho que você poderia deixar assim, mas assim, como a gente está fazendo tudo bonitinho e formal aqui, a gente pode então usar de novo essas propriedades de logaritmo, então deixando mais bonito. Então, em vez de escrever 1, a gente pode escrever log de 3 quartos na base 3 quartos, mais log de 2 na base 3 quartos. Então, portanto, quem é o B? Quando você tem uma soma aqui de logaritmos com a mesma base, então quer dizer que você pode multiplicar os logaritmandos. Então, fica 2 elevado a log
de 3/4 vezes 2 na base 3/4. Então, quando você multiplica 3/4 por 2, vai ficar 3/2, certo? Então, é 2 elevado a log 3/2 na base 3/4. Portanto, o Bzinho está aqui, vou escrever de vermelho. O B, ele passa a ser. Então, vamos até apagar aqui, né? Você já deve ter copiado, ou pelo menos você pode pausar o vídeo e analisar de novo. Que o B, então, ele é 2 elevado a log de 3/2 na base 3/4, tá bom? Por fim, quem vai ser o C? O C, ele é 3A, certo? Então, ele vai ficar 3 vezes 2. Vou apagar esse restante aqui assim, que a gente também não vai mais usar. A gente não precisa mais mudar a tela para poder finalizar o nosso exercício. Então fica 3 vezes 2 elevado a log de 2 na base 3/4, ok? Pode ver que esse exercício canseira, né, gente? Exercício grande mesmo, ok? Então, se a gente voltar aqui na pergunta, que deve estar em algum lugar desse universo gigantesco aqui, só para a gente deixar anotadas as respostas para você finalizar no quadro final aqui, ó. A, B e C e as progressões, certo? Então, o A, a gente viu que ele é, então, log 2 elevado a log de 2 na base 3/4, ok? O B, ele é 2 elevado a log de 3/2 na base 3/4. O C, ele é 3 vezes log de 2 na base 3/4. Opa, 2 na base 3/4. Está feio demais, né, gente? Que isso. Dá um perdãozinho aí que esse vídeo foi extenso demais e cansativo, viu? Log de 2 na base 3/4. Acho que agora sim, certo? Isso era o item A. O item B R é igual a, então 2 elevado a log de 2 na base 3/4. E o Q, a primeira coisa que a gente achou, é log de 2 na base 3/2, tá bom? Acho que era isso. Realmente um exercício assim, um exercício difícil, tá bom? Nem sei se vocês vão gostar desse vídeo, mas assim, normalmente quem está estudando para essas questões sabe que o material assim, ele não é tão elaboradinho, às vezes é até difícil achar a solução. Mas assim, se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, mais do que gostar, até pelo tamanho do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu vou pedir então que você deixe o joinha no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Pode ser que talvez você não esteja se preparando para uma prova tão difícil como essa, e as coisas ficam perdidas. E para resolver uma questão como essa, a pessoa tem que estar realmente focada, né? Mas provavelmente você pode conhecer alguém que tem interesse, às vezes seguir carreira num lugar como esse e o vídeo acabar de alguma forma ajudando, tá bom? Então é isso, eu espero que realmente tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha, às vezes você compartilha no grupo que vocês têm aí, que debate questões mais avançadas como essa. E voltaremos em breve com novos vídeos. E espero que nesse nível ou daí para mais, tá bom? Mande sua sugestão de vídeo, suas dúvidas, que a gente ajuda de alguma maneira vocês, tá bom? É isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.